Pessoal, mais um vídeo do professor Eloy trabalhando com o tema divisão de polinômio por polinômio. Escola Municipal Vicente Vieira, Garuva, Santa Catarina, Brasil. Bom, realize a divisão. Letra A, 2x² menos 12x mais 18, dividindo com 2x menos 6. Então o divisor é 2x menos 6. Bom, primeiro passo, pessoal, vamos completar tudo que está faltando. Então, ó, expoente 1, o 18 é como se fosse x elevado a zero, só que não precisa escrever o x elevado a zero, então ele acaba sumindo. Nós temos lá também o elevado a 1, e o 6 é como se fosse x elevado a zero, mas não precisa escrever x elevado a zero. Segundo passo, pessoal, os expoentes eles devem estar na ordem do maior para o menor. Então nós temos ali ó, o x elevado a 2, o x elevado a 1 e o 18, que seria o x elevado a zero. Né? Tinha o x elevado a zero. Então os expoentes do dividendo têm que estar do maior para o menor. Assim como também na parte do divisor. Então nós temos ali ó, o x elevado a 1 e o 6 é como se fosse do lado dele o x elevado a zero. Então também está na ordem, tá? Na parte do divisor, do maior para o menor. Os expoentes têm que estar organizados do maior para o menor. Ok? Realizando esse processo, agora você já viu que está tudo organizadinho, bonitinho, né? Não houve a necessidade de mexer, mas se tiver que mexer, você vai ter que mexer. Tá? Organizando os expoentes do maior para o menor. Bom, agora nós vamos pegar o primeiro número do dividendo e nós vamos realizar a divisão com o primeiro número do divisor. Somente o primeiro com o primeiro, ok? E toda divisão também tem que fazer jogo decimal. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Mais com mais fica mais. 2 dividido pelo 2, 1. E os expoentes, nós temos ali x elevado a 2, que está sendo dividido com x elevado a 1. Como se trata de divisão, nós temos que diminuir os expoentes. Então, 2 menos 1, 1, porque são divisão de bases iguais. Repete a base e diminui os expoentes. Bom, então agora a gente descobriu o valor do quociente, mais 1x elevado a 1. Bom, agora nós vamos ter que fazer o retorno. E o retorno, esse 1x elevado a 1 que está no quociente, nós vamos ter que multiplicar pelo divisor para fazer o retorno, porque o contrário da divisão é multiplicação. Então nós vamos ter que multiplicar. Então esse 1x elevado a 1, ele vai multiplicar pelo 2 e pelo 6. Tá? Vamos lá então. Para multiplicar, jogo decimal. Então, olha, mais com mais. Resposta, mais. Só que como é caminho contrário, que é o retorno, vira menos. Tá? Então, de novo. Mais com mais, troca, vira menos, porque é o retorno. Multiplicando. 1 vezes 2, 2. E a questão do x agora, como é multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então temos ali, ó, elevado a 1 e elevado a 1, a resposta x elevado a 2. Mantém a base e soma os expoentes. Bom, e agora vamos multiplicar lá com o 6. Lá com o 6 também, para multiplicar, para fazer o retorno. Então, jogo decimal. Mais com menos. Menos, troca, vira mais. 1 vezes 6, 6. E o x vai junto na resposta. E agora nós vamos somar, porque a gente já multiplicou tudo, nós vamos realizar a soma. Nós vamos somar os termos semelhantes. Bom, observe ali, nós temos 2x² menos 2x². Resposta, zerou, sumiu, não tem x². Então, já era. Agora nós vamos resolver a parte do x. Lembrando que a gente tem que somar os termos semelhantes.
Então, deve 12x e tem 6x para pagar. Você paga, mas ainda continua devendo 6x. E aquele mais 18, vamos baixar ele. Então, repete o mais 18. Novamente, realizando a divisão somente do primeiro com o primeiro, que é o primeiro do dividendo com o primeiro do divisor. Então, para esse caso, nós vamos ter que dividir o 6 e o 2 apenas. Somente o 6 e o 2. Para dividir, jogo de sinal normal. Menos com mais, resposta menos. 6 dividido pelo 2, resposta 3. E como se trata de divisão de bases iguais, vamos diminuir os expoentes. Então nós temos ali x elevado a 1 menos x elevado a 1. Resposta x elevado a 0. Mas como é elevado a 0, não precisa escrever. E agora nós vamos fazer o retorno. Nós vamos fazer o retorno agora. Né? Então, para fazer o retorno, nós vamos ter que fazer o processo contrário, que é multiplicar. Beleza? Então, 3 multiplica pelo 2 e o 3 multiplica pelo 6. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Lembrando que na parte do retorno, nós temos que fazer a inversão do sinal. Então, vamos lá. Jogo de sinal. Menos com mais. Resposta menos. Troca, vira mais. Multiplicando 3 com o 2. 3 vezes 2x, resposta 6x. Multiplicando agora o 3 com o 6. Jogo de sinal. Menos com menos. Mais. Troca, vira menos. E 3 vezes 6, 18. Vamos somar agora. Ou diminuir. Vamos somar. Vamos fazer a realização da soma. Vamos ver o que vai sobrar. Então, observa o x ali. Deve 6x e tem 6x. Resposta: sumiu. Pagou, zerou, sumiu. Tem 18 e deve 18. Também sumiu. Ou seja, não sobrou nada. Resto, zero. E assim finalizou a divisão. Valeu, pessoal!